bem-vindos a mais um episódio Mundo Brasil Cast e hoje nós temos uma co-host convidada, Ângela Cardoso. Ângela, seja bem-vinda nessa sua participação mais que especial, né, aqui no Mundo Brasil Cast. E a Ângela trouxe uma convidada também muito especial que veio diretamente da Suíça, mas eu vou deixar a Ângela apresentar, que ela já tem muito mais afinidade, certo? Ângela, tá com você? Está com o microfone? Tá com você o microfone. Então, hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial para mim, que eu já conheço. Não vou nem contar os anos, porque senão vão achar que a gente está velho. A gente não está, não. Essa é minha amiga, a Cinema Cucleta. Ela é de São Paulo, mas ela está na Suíça há muitos anos. Ela vai contar para vocês quantos anos ela está. E a gente se conhece por fazer muitos projetos dos brasileiros no mundo. Então, a gente participou de muitas conferências em vários lugares. A gente se conheceu em Brasília e desde então a gente colabora e a gente faz projetos misturando, né, o brasileiro que mora na Suíça, o brasileiro que mora para todo lado, e a gente já fez exposições juntas, seja em Portugal, seja na Irlanda. A gente gosta de botar o pé na estrada, né? Então agora eu não vou falar muito sobre ela não, porque eu acho mais interessante ela explicar quem ela é, né, e o tipo de trabalho que ela costuma fazer com a comunidade brasileira lá em Zurique, que é onde ela mora na Suíça. E a Suíça também tem a mesma coisa que a gente tem na Bélgica, que é um país pequeno, com 3 línguas também. Quatro no caso, né? Ainda tem uma extra. E ainda por cima, na Suíça também tem essa dificuldade que a gente tem na Bélgica, das instituições serem muito diferentes e separadas. Então, ela vai contar pra gente o que é ser brasileiro na Suíça. Não é para iniciante. Ô Cinema, conta aí pra gente. Bom, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Eu sou paulistano, na realidade, mas desde 1977, quando eu me formei, eu mudei para a Suíça. Eu sou casada, eu tenho 2 filhos já adultos, e desde que eu cheguei na Suíça eu senti falta de muita coisa, porque quando eu cheguei não tinha nada, eu senti falta de várias coisas. Já começaram com a alfabetização dos meus filhos, e isso me motivou a fazer com que outras famílias também se preocupassem com a alfabetização e o ensino de português para os filhos. Eu tenho que ressaltar que a nossa pátria é a nossa língua. Sim. Quando a gente está fora, a língua é a nossa pátria. Então, o ensino do português do Brasil é fundamental. Para mim sempre foi fundamental. Os meus filhos foram alfabetizados antes em português, antes de entrarem para a escola suíça, que eles fizeram a escolaridade todas dele até a faculdade em alemão, né? Meus filhos falam alemão. E eu, infelizmente, tenho que dizer que eu sou uma mãe brasileira de filhos suíços. Mas é uma realidade e isso é assim. Eu sou muito orgulhosa que os meus filhos falam extremamente bem português, eles escrevem, eles leem bastante português, e agora eu vejo o trabalho que dá criar uma criança efetivamente bilíngue, que fale razoavelmente bem, que tenha um vocabulário razoável. Eles têm um excelente vocabulário, que eu conheço. E escrevem. Sim. E isso é um trabalho monstruoso que a família tem que ter, especialmente as mães, para que a criança não perca isso, porque eles reclamam, eles não gostam, eles não querem ser estrangeiro, eles querem pertencer aonde eles moram e vai por aí afora. E se os pais não se empenham todo santo dia, 24 horas por dia, não dá certo. Os filhos só vão ver essa vantagem quando eles vão procurar trabalho. Porque quando eles vão procurar trabalho, uma língua a mais sempre é um adicional no trabalho. Exatamente. Só que a diferença de uma criança de 4 anos e um adulto de 35 é diferente, mas essa sou eu. E essa sua migração do Brasil para a Suíça se deu em que momento? Você acabou de passeio? Não, eu estava na faculdade e
nós fizemos uma viagem, eu com a minha irmã, pela América do Sul, e eu tive a oportunidade de conhecer o que veio a ser meu marido. Isso foi em 72. Eu namorei de 72 até 77 de longe. E daí, meu marido também estava na faculdade, eu também, depois combinamos quando ele terminasse e quando eu terminasse, que a gente ia ver se dava certo. Quando eu terminei, fiz minha pós-graduação e fui para a Suíça para ver se ia dar certo, porque eu conhecia ele só de... Ou ele vinha de férias para o Brasil, ou eu fui 2 vezes de férias, mas não é uma vida normal, férias não é normal. E daí, em 77, 78, nós resolvemos casar. Aí eu falei para ele, agora eu tenho que pensar, né? Aí demoraram mais 3 meses, mas nós casamos em São Paulo. Depois disso, nós casamos em São Paulo. E agora eu vou falar alguma coisa. Vocês, não sei quem pôde ir com a gente lá na exposição que ficou na galeria em Bruges, na Leeds Gallery. A gente tem a foto do convite de casamento deles, que vai fazer parte do livro que você também está dentro, que a gente está fazendo Memórias do Biquíni, porque a história do biquíni, eu vou deixar ela contar, tem essa questão que ela está falando do casamento, eu não podia perder a oportunidade, porque justamente são memórias, né, com relação ao biquíni. A gente fez essa exposição e depois a gente vai agora, no final do ano, lançar o livro, e aí eu vou pedir para ela contar a história do convite de casamento. O convite de casamento foi outra coisa particular, mas quando eu cheguei na Suíça, não tinha nada, né? Realmente não tinha nada. Eu viajava com malas e malas de livros, eu sou apaixonada por livros, e eu aprendi alemão porque eu sou viciada em jornal. Para mim, quando eu não leio jornal, fica faltando uma coisa. Então, com isso, eu comecei a estudar alemão porque eu queria ler jornal. No começo, eu ficava o dia inteiro, eu ia na escola, tudo, ficava o dia inteiro e preparava como é que foi o meu dia. Eu escrevia o meu dia e tal. Meu marido chegava de casa do trabalho e falava assim, e aí, como é que foi o seu dia? E aí eu contava, e ele olhava para mim e falava assim, eu não entendi nada, repete. Ele não falava português também. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu chorava. E hoje eu agradeço, porque se ele não tivesse sido, ele falava para mim, eu não quero que você seja reconhecida como uma estrangeira, porque você vai ser discriminada a sua vida inteira. E aqui vai a primeira dica, a mais importante, que quando a gente se muda para um lugar, tem que aprender a língua. Porque se não aprende a língua, vai ser sempre taxado de estrangeiro. E vai ser, na Europa, vai ser sempre discriminado por não dominar a língua. Eu chorei muito, mas valeu muito a pena, porque depois, daí eu procurei trabalho, pude me comunicar na escola com as professoras, pude fazer parte não vou dizer da administração, mas da comunidade local. E isso, de novo, é a língua. Sim. Assim como a nossa língua materna é o nosso porto seguro, a língua do lugar onde você mora é a sua porta de entrada para aquela comunidade. Exatamente. E aí, nesse seu percurso de aprender uma nova língua, e também, eu falo que nós brasileiros, por mais que a gente se insere na comunidade do país que a gente escolheu viver, mas a gente tem aquele vínculo muito forte também com a nossa comunidade. Precisa tomar cuidado que atualmente, quando a imigração brasileira, não só brasileira, a imigração no mundo todo aumenta, existe uma forte tendência a que as pessoas formam guetos. Tem guetos de portugueses, de espanhóis, e brasileiro é muito do gueto, né? Demais. Então, tem lojinha que vende produto brasileiro, tem restaurante que vende produto brasileiro, tem cafés brasileiros e vai por aí afora. E acaba ficando naquele gueto e não sai. E como naquele gueto dá para você se comunicar, arruma emprego, arruma... Confortável, né? É confortável. Aí é o preguiçoso. Que não quer enfrentar a realidade que as coisas existem fora daquele gueto. Esse é o grande perigo
E aí fala, para que eu vou aprender a outra língua se eu me viro muito bem na minha? Só que profissionalmente não gruda. Dá para você cuidar de idosos, dá para você cuidar de crianças, dá para você fazer limpeza, trabalhar na cozinha, mas para ter um serviço mais qualificado, difícil. Inclusive, a gente nota, por exemplo, aqui na Bélgica, e acho que na Suíça deve ter sido a mesma coisa, que tem esse lado reconfortante de você chegar e todo mundo está te entendendo, isso é um conforto, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, quando você precisa, quando você tem que ir na administração, você fica diante da administração, ela olha para você, como é que foi, tudo bem? Pois é, entende a metade, aí tem que pedir ajuda para alguém. Não é que a gente diga que não tem que pedir ajuda, tem que pedir sim. E se a gente pode, a gente vai ajudar. Mas você tem que fazer isso para você mesmo. Porque quando você tem, por exemplo, diante de um médico, vamos dizer, eu vou botar uma coisa bem no extremo, a dor é pior na outra língua. Porque você tem que descrever o que você está sentindo. Você tem que, então você está fazendo isso quando você aprende a língua de onde você vive, muito mais do que simplesmente ter a questão, nossa, que legal, a pessoa aprendeu, o esforço para a pessoa que é do país, um belga no caso, ele se sente feliz de ver que você está fazendo esforço, nossa, você está falando a minha língua, você quer realmente se integrar. Tem esse lado que é muito bacana, e ainda por cima tem a questão de que quando você está perdido na noite e que você vai parar no hospital, meu amigo, colega, única coisa... E na escola? Na escola então nem E na fala. escola, que a professora tem que dar instrução e a mãe olha assim e Vê o trem passando, né? o que é isso? O que será que está acontecendo aqui? Né? E daí não entende. A professora discrimina meu filho, não é que ela discrimina seu filho, você não está seguindo as regras da escola. Da escola, exatamente. Então, a língua é a chave. A gente não tem que ter uma posição passiva, né? Eu acho que a gente tem que ser ativo no sentido nobre da coisa. A gente tem que realmente fazer por onde a gente veio para cá. A Bélgica não disse vem aqui, né? A gente decidiu. No caso a Suíça a mesma coisa. Ela não disse vem, não. Eu decidi. Então eu tenho que arcar com isso. E uma das coisas fundamentais, a palavra que convém realmente é essa, é a língua. A língua é algo que a gente precisa. E não adianta você dizer, eu falo inglês, muito obrigada, vai morar na Inglaterra, meu bem, né? Porque quando você está fora e que, como eu estou dizendo, você vai parar no hospital, eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu também estou aqui tem um tempinho, né? Não estou desde 70 não, eu cheguei no final dos anos 80, cheguei em 89, e quando eu fui no hospital uma vez, um problema que eu tive, quando eu cheguei lá, eu falava já francês, não falava uau, mas eu falava francês. E eu falei em francês e expliquei. A mulher virou para a enfermeira e falou tudo em Flamengo. E eu fiquei, cadê a legenda, meu Deus do céu? E aquilo me irritou de um jeito, eu falei assim, a senhora pode me dizer o que a senhora está falando? Ela ficou com raiva de mim. Mas eu continuei insistindo, porque o paciente, ele também tem os direitos dele. Aí depois eu falei assim, Ângela, você está na casa dos outros e já está dando encrenca, né? Mas a gente às vezes tem que se impor. Essa parte ativa a gente tem que se impor. Mas você tem que fazer o primeiro passo, você tem que aprender. Eu hoje em dia, a questão do Flamengo, porque a cidade de Bruxelas ela é bilíngue, então realmente é aconselhável você aprender os dois, pelo menos para não ter que ficar passando essa vergonha, né? E aí você tem que chegar lá e entender pelo menos do que a pessoa está falando ali na sua frente. É uma necessidade. Além de ser um conforto também, porque quando você sabe o que está acontecendo, você vai poder usufruir muito melhor do que o lugar tem para te oferecer. E mais uma vez, eu acho que a gente às vezes esquece que no Brasil, o nosso país foi feito de gente que foi para lá, que teve que aprender o português, que gostasse, que não gostasse, era o mesmo preço, porque o brasileiro ele olhava a sua cara, o que você está falando? Se você não sabe, você fica sem. Então, nós tivemos muitos italianos, muitos portugueses, muitos espanhóis, muitos japoneses, gente que veio do mundo inteiro, que conseguiu ficar lá, mas por quê? Porque baixou a cabeça, aprendeu e ficou. Exatamente. Então, a gente também tem que ter essa humildade de saber que quando a gente migra, e por isso que é importante os lugares que dão aula de língua no país onde está, dentro da nossa comunidade, tem esse conforto de poder se explicar, né?
mas aprenda a língua da onde você está, seja lá como for. Nós aqui e na Suíça também tem escolas, né, para a língua. Vocês têm quantas escolas? Você tem ideia que falam? Bom, a Suíça faz algumas coisas para os imigrantes. Uma das coisas é que eles têm esses cursos de língua e cultura materna. Uhum. Então, os grupos clássicos de imigrantes, portugueses, espanhóis, turcos, essas, assim, as comunidades grandes, os governos, governo português, espanhol, etc., eles pagam para professores ensinar as línguas maternas deles. E nós queríamos que tivesse português no Brasil. E começamos com os cursos de português do Brasil. No começo os suíços não entenderam muito, mas nós dissemos assim, Só bem. a gente vai fazer. Contigo ou sentido? Antes disso, nós tínhamos fundado uma associação cultural, que agora fez 29 anos agora. Essa associação já era uma associação sem fins lucrativos, então já facilitou muito esse reconhecimento pelo governo federal. E depois de um processo bastante doloroso e longo, nós conseguimos que a Secretaria de Educação reconhecesse os cursos de língua e cultura materna português do Brasil. Uma coisa que eles queriam, que foi muito difícil, eles queriam que nós provássemos que tinha demanda. Para ter demanda, você tem que ter aluno inscrito. Sim. Nesse ponto foi muito difícil, porque nós fizemos uma peregrinação em várias cidades, pedindo pelo amor de Deus para as mães inscreverem os filhos nos cursos, para nós podermos dizer, olha, nós temos tanto aluno. Isso foi bem crucificante, porque todo mundo ficou em cima do muro. A sorte é que Zurique, a gente era um pouco mais dura, nós conseguimos um número razoável, pequeno, mas representativo, e eles aprovaram. Depois que eles aprovaram, aí todo mundo entrou. Hoje deve ter, na Suíça, especialmente na Suíça alemã, deve ter umas 45 classes. Nossa, O que é bastante, A BEC fez agora 20 anos, teve a festinha de 20 anos. O que facilitou é que o governo suíço não dá dinheiro. Eles dão condições. Então, por exemplo, as professoras podem solicitar utilizar uma sala de aula numa escola pública, fora do horário, claro. Quarta-feira é livre, sábado de manhã é livre, então as professoras podem pedir para usar uma sala. Nessa sala já está toda a infraestrutura, já tem lousa, etc, etc. Isso foi muito bom. A outra coisa que favoreceu foi que o governo suíço permitiu também, a Secretaria de Educação permitiu que os professores de português, do Brasil de novo, participassem do curso de formação dos professores de língua estrangeira. Então, junto com as outras comunidades, os professores, isso foi muito, muito bom. E a terceira coisa que facilitou, que quando os pais inscreviam as crianças no primário, eles perguntavam qual é o seu país de origem, e dependendo do seu país de origem, ele falava assim, olha, tem essa associação que oferece língua da sua língua, né? Quer dizer, os espanhóis, os portugueses, enfim, e nós. Então, eles já davam o curso, e aí aumentou bastante. Perenizou, né, o trabalho inicial. E, por último, e o melhor de tudo, foi que eles permitiram que a nota dos cursos de português como língua e cultura materna aparecesse no boletim escolar suíço. E isso deu um upgrade monstruoso. A gente agora está morrendo de inveja, né? Exatamente. A gente está morrendo de inveja. Essas coisas todas foram feitas com muito suor. Claro. A
Margarete perguntou, e quem pagava os professores? Quem paga a conta, né? Sim. A conta, agora mudou um pouco, mas no começo nós participávamos com barraca em feira do bairro, da cidade, quermesse, outras coisas, a gente vendia caipirinha, vendia coxinha. Agora caipirinha e coxinha tem em Qualquer boteco. qualquer banco. Mas nós fizemos uma vez uma barraca na festa da cidade de Zurique e deu de lucro o salário de um ano dos professores. Uau! Naquela festa. Mais uma vez estou morrendo de inveja. Tá certo que as pessoas vinham, né? Compravam caipirinha, que naquela época ninguém vendia caipirinha. E a gente... Mas foi graças a esse trabalho que nós conseguimos manter os professores. Agora a associação cresceu muito, então a contribuição que os associados fazem cobre muita coisa, né? Mas, de novo, o curso é 100 francos por semestre, né? Sim. Então, é muito barato para os pais. E é mesmo. E os pais colaboram com outras coisas. Mas, se não fosse esse trabalho de que a união faz a força, não daria para fazer. E isso não faz a força é da Bélgica, a gente tem que lembrar ele, né? E isso foi graças ao empenho de várias pessoas. Aí nós fazíamos bazar de livro, fazia um monte um monte de coisa. Até que nós conseguimos a nossa sede, nós pagávamos aluguel também, ninguém deu de graça. Ninguém deu de graça. Formamos uma biblioteca que era um brinco. E aí, com o aluguel dos livros, né, o empréstimo dos livros, o empréstimo muita gente doou e a biblioteca cresceu. E as pessoas iam na biblioteca buscar os livros, acabavam tomando um guaraná, acabavam comendo uma coxinha, levavam um pão de queijo, enfim. E foi aí que nós começamos a fazer um caixa, né? Aqui não tem biblioteca brasileira, né? Não, aqui tiveram 2 tentativas de biblioteca que puderam começar, mas que não tiveram o efeito que devia ter tido. A primeira que existiu, não conta para ninguém não, mas vocês vão ficar sabendo, a nossa embaixada, quando ela ficava na Avenida Luiz, tinha um subsolo. No subsolo existiam muitos livros. O problema da nossa embaixada na época é que os livros que estavam ali, como você não podia entrar na embaixada, eles ficavam ali tomando poeira. E eram só consultados por pessoas que vinham fazer alguma defesa de tese. Não era nem uma biblioteca gigante, mas era uma biblioteca séria, que tinha realmente toda a infraestrutura. Eu não sei nem o que aconteceu com essa biblioteca. Sinceramente, para mim, é uma incógnita. Mais uma vez, vocês não estão ouvindo isso. Sumiu, não sei onde é que foi parar aqui. Talvez ela exista aonde ela está hoje em dia, na embaixada. E ninguém nem sabe. E ninguém nem sabe, porque a dificuldade é essa. Eu não sei qual é a quantidade de livros mais que existe. Eu pude entrar algumas vezes, porque eu sou uma pessoa muito cara de pau, né? Que eu adoro entrar onde não me dizem que eu posso ir. Então, existe essa biblioteca. O MEC é obrigado a mandar. Sim, mas eles receberam também de presente. Eu sei, mas o MEC ficava ali. E aí o resultado? Existe essa biblioteca que é para os íntimos, que a gente não sabe ter acesso. Depois houve uma outra pessoa, uma iniciativa privada da Regina, ela fez uma biblioteca na casa dela e que as pessoas às vezes podem ir. Né? E que as pessoas podem pedir para ir lá, ela tem vários volumes e tal, mas é uma coisa complicada, porque a pessoa tem que pedir, ela é muito simpática, ela deixa você emprestar livro e coisa e tal, mas não é uma coisa, ela não tem os recursos para fazer uma coisa maior. Posso contar o que aconteceu com a nossa biblioteca? Sim. Depois que durante a pandemia, nós tivemos que entregar a sede, porque não dava para gerar, a entrada, então nós tivemos que devolver a sede. Ficou uma parte na minha casa e uma parte na diretora, a presidente da associação na época. E daí nós doamos. E tem 2 moças e uma equipe atrás dela, elas fazem bazar de livro brasileiro, 2 vezes por ano.
E o dinheiro desse bazar vai para algumas aldeias indígenas. Nós tivemos agora o último. As pessoas geralmente dão um bolo, dão O que podem, né? E vende os bolos, vende um chá, um café, aquela coisa e tal. E elas mandam por semestre uma média de 1.500 euros, que é muita coisa para os índios. Sim. Então, sem burocracia, porque a burocracia come 90% dos recursos, sem burocracia nenhuma, a biblioteca ainda, e agora é a troca de livros. E quando você chega lá, a maioria leva uma sacola de livros e sai de lá com alguns e paga alguma coisa. Quer dizer, você faz uma doação, é voluntário. Você faz uma doação e no fim a caixinha junta e dá isso. Esse último aqui deu quase 1.500. E é na sede, numa das igrejas, mas ninguém é perfeito, né? E tem a terceira biblioteca que eu ia falar, que também é uma iniciativa da Raiz Mirim, se não me falha a memória, mas eu também não sei como é que funciona exatamente. Eu sei que a equipe lá, que é gerada pela Núbia Almeida, Eu doei alguns livros. elas fazem também uma biblioteca, mas não sei qual é o patamar que já chegou a isso ou não. A questão é que são iniciativas pequenas, né? Tanto a da Regina quanto a outra, e a questão também que se passa é que a gente tem que admitir, o brasileiro não lê muito, a gente tem que ter um trabalho em cima disso. Nós temos esse círculo de leitura que o pessoal é fiel. Então, eles trazem os livros e levam, né? Eu sou uma, eu vou com uma sacola e volto com outra. Eu vou doar porque não tem mais espaço. Eu chego com mais livro ainda, qualquer coisa. É que nem quando a gente vai na Feira do Livro de Lisboa. Não vou comprar nada. Né? Aí você jura de pé junto. Aí você sai com aquela cara sem vergonha, né? Com uma bolsinha pendurada, andando assim. O que tem aí? Não, você não está tendo 3 livros a mais, que eu disse que eu não ia comprar nenhum. Então acontecem essas coisas, porque quem gosta de ler vai continuar gostando e vai continuar procurando isso. Mas de fato, não é culpa das pessoas que estão fazendo iniciativas pequenas, ao contrário, eu acho louvável da parte de alguém estar fazendo isso, mas não existe um incentivo para que isso aconteça. Teria que ter um poder político mais interessado em divulgar isso e, além de, eu acho, para mim, eu acho que você tem um órgão no Brasil, que eu vou dizer aqui, que é o Instituto Guimarães Rosa, e esse trabalho é o trabalho que deveria estar sendo feito por eles. Só que eles não fazem. E por que eles não fazem? Porque, infelizmente, o trabalho que é feito no Instituto Guimarães Rosa, aonde ele está implantado de maneira física, como em Roma, como em São Tomé e Príncipe, Finlândia, Helsinki, lugares assim, Israel, existem lugares onde eles estão implantados. Lá você tem. Aqui a gente não tem. Vou complementar o que você falou. Tá certo que o governo deveria fazer a parte dele, isso sem dúvida alguma. Nós vamos falar disso nos brasileiros do mundo daqui a pouco. Mas toda associação tem que ser movida por um motor. Esse motor, infelizmente, tem que ser uma pessoa que fala assim: nós vamos fazer isso e a linha é essa. E se não tem uma pessoa atrás, que nem ela que tem essa escola aqui, não funciona. Não, concordo. Então, você tem que ter, toda associação tem que ter um motor que fala assim: nós vamos nessa linha. E vai em frente. E fala com um, e fala com o outro, e enfim, tal. Se você não tem esse motor, ninguém vem atrás de você. Não. É que nem o trem. Se o trem não tem a locomotiva, os vagões não andam. Não. O carro, se não tem o motor, as rodas não andam. E se não tem uma pessoa-chave na comunidade que fala assim: a nossa direção é essa, não vai. Não vai. Não, eu sei que o que você está falando é verdade, e ainda bem, como eu disse, eu acho louvável que a gente tenha pessoas que fazem alguma coisa, mesmo que sejam
iniciativas que não conseguem abranger tudo que a gente precisa. Nem Mas sempre tem o valor de já desistirem, tem o mérito, né? O valor é o mérito de desistir e de continuar, porque ainda tem isso, porque às vezes a pessoa começa e para, porque não pode, ou por questões de saúde, ou de financiamento, etc. Então, eu já fico feliz de poder dizer que tem iniciativas nesse sentido. Agora, o que eu considero triste é o fato de que quando você tem um país como o nosso, que ainda por cima, que tem uma comunidade grande como a nossa aqui na Bélgica, nós temos aqui normalmente 60 mil pessoas. 60 mil pessoas, eu acho que deveria ser lembrado que são 60 mil eleitores. Né? 60 mil eleitores, eu acho que ficava bem fazer alguma coisa. E, sobretudo, eu não vou nem citar quanto dinheiro manda. Eu não vou nem citar quanto dinheiro deixa manda. quieto, deixa quieto. Mas quando a gente vê, por exemplo, as nossas crianças, se elas, esse trabalho que você fez na tua época, na minha época, a gente não tinha ninguém, porque era muito pouco brasileiro, o que acontecia? A gente tinha que encomendar história em quadrinho quando alguém vinha, né? A Mônica. Nossa, a gente, não, você vai, por favor, me traz um negocinho, né? Porque senão as crianças, como é que elas iam ler? Né? E aquela coisa que existe essa diferença de fato entre a língua portuguesa, que é a nossa língua também, mas a nossa diferença, né, como o americano e o inglês, né, como o canadense, o Canadá fala francês, verdade. Eles pensam, eu escuto que é feio falar isso, mas é muito feio quando eu escuto. Então, eles têm diferenças. E essas diferenças, exatamente, essas diferenças é que fazem a nossa identidade também. Então, eu acho que, claro, que a gente tem que reconhecer a língua portuguesa, ela é uma só, sim, mas ela tem essas sutilezas da língua que fazem um país que, se nós fôssemos um país pequeno, mas mais de 200 pessoas, 200 milhões de habitantes dentro do Brasil, 230. falando de um jeito, 230, falando de uma maneira, Portugal são 11 milhões de habitantes. Desculpa, eu acho que temos um déficit. Ângela, vamos deixar Mas essa é uma questão. É uma questão que, por mais que seja a língua portuguesa, é a língua portuguesa, nós temos nuances e expressões que são particulares. Então, o português do Brasil evoluiu e o português... até porque ele se separou muito cedo, também tem isso. O Brasil se separou separou muito cedo, mas é outra novela. Agora, eu acho que estava na hora, né, porque a gente também não pode botar aqui no programa do ano que vem, falar da cultura, que a gente ia falar da cultura. Tem mais 2 pontos para falar. Então fala os 2 pontos, depois a gente tem que falar da cultura. Tem, que anda junto à cultura, o movimento dos brasileiros no mundo. Sim, verdade. Eu conheci a Ângela na época de grande militância minha e dela, no movimento dos brasileiros no mundo. No primeiro governo do Lula, o Lula escreveu uma carta aos brasileiros vivendo fora. E o governo Lula, o primeiro, fez várias coisas para que o movimento dos brasileiros no mundo começasse a se formalizar. Naquela época, os brasileiros que estavam fora enviavam mais dinheiro para o Brasil do que a exportação de soja. E o Brasil é o primeiro exportador de soja do mundo. Pois é. E nunca ninguém falou disso. Nunca ninguém prestou atenção os brasileiros que estão fora. E aí o governo Lula deu uns incentivos e nós começamos a primeiro, nos conectarmos. Essa foi a primeira coisa. Começamos a fazer a tal das conferências de brasileiros no mundo, algumas em Brasília, outras na Bahia, depois fizemos na Europa, mas enfim, começou. E com isso teve essa troca de boas práticas dos brasileiros que moravam nos Estados Unidos, com o pessoal que morava na Grécia, com o pessoal que morava em Portugal, que morava no Japão, que é completamente, sabe? As realidades são totalmente diferentes. E quando você vê que naquela época a primeira comunidade era os brasileiros no Japão, a segunda era Paraguai. Quando é que eu ia imaginar Paraguai? Quando é que ia imaginar Paraguai? Mas é um contingente monstruoso. Quando é que eu ia imaginar que os brasileiros iam estudar medicina na Bolívia? Porque é grátis, né? Mas enfim, com isso,
Os brasileiros no mundo conseguiram se unir, era um grupo coeso e unido. As conferências dos brasileiros no mundo alcançou algumas coisas que eu acho significantes, por exemplo, naquela época, para conseguir um atestado de antecedentes quando você se candidatava com um emprego no exterior, era muito complicado para Tinha que isso. rodar cedo, nossa mãe do céu. E aí nós conseguimos que a Polícia Federal fizesse a emissão do atestado de antecedentes online e gratuito. Foi um marco. Eu sei que na Suíça é caro. Uhum. Isso demora 2 semanas. Aí conseguimos isso. A outra grande batalha que o pessoal não vê é que o passaporte de 10 anos fomos nós que pedimos, né? Eles também não queriam. Também eles não queriam, mas eles acabaram vendo que tinha que ser um passaporte de 10 anos. A outra grande coisa foram os acordos previdenciários, porque quase nenhum país tinha acordo previdenciário com o Brasil. Então você trabalhava 5 anos no Canadá, 2 anos na Alemanha, 3 anos na França, quando você ia ver a sua aposentadoria não valia em lugar nenhum e você não tinha os anos até começarem a ter os acordos previdenciários. Eu me lembro muito bem que uma vez, 2014, me ligaram na embaixada e falaram assim, tá o pessoal aqui da Previdência, nós queríamos uma reunião, a senhora vem? Eu falei, bom. Eu cheguei lá e falei, o que vocês estão fazendo aqui? O rapaz falou assim, mas vocês pediram. Eu falei, nós pedimos em 2007. Faz só 7 anos. Nós pedimos em 2007. Nós estamos em 2014. Desculpa atraso. Sabe? E daí é o seguinte, aí vem o pessoal e fala assim, assinamos o acordo previdenciário Brasil-Suíça. Ótimo. A gente ficou feliz. Só que não regulamentaram. Porque faltava o resto, né? Então, assim, assinaram. Mas não tem regulamento, não funciona. E demora mais 10 anos até assinar o resto. Assinar o regulamento. Mas essas coisas todas foram um trabalho de formiguinha, mas funcionou. E o melhor de tudo é que, como tinha essa rede de conhecimento, nós tínhamos acesso às boas práticas. O que está acontecendo nos Estados Unidos? O que o pessoal do Paraguai fez? O que a Argentina? Enfim, Grécia? Sabe, o que eles estão fazendo? Será que a gente não podia repetir aqui? E agora eu vou lembrar para você quando a gente se conheceu lá em Brasília, que teve uma reunião, eu estava do lado daquele Richard, que é de Genebra, eu estava sentado do lado dele, eu falei assim, vamos fazer uma coisa, porque era uma conferência específica para violência doméstica, né? Violência de gênero, não é só violência doméstica. E nessa conferência, a gente estava pedindo auxílio, né? Então, cada país que precisava, e nem todos estavam pedindo, mas alguns pediram. A Bélgica estava pedindo auxílio, enfim, cada um estava pedindo o seu. E aí eu tive a cara de pau, porque eles estavam dizendo que não tinha dinheiro. No Brasil é como qualquer governo, não tem dinheiro. Parece que eles trabalham de graça, né? A gente não pode ter dinheiro porque eles não têm. Aí a gente pergunta onde é que vai, mas isso é outra história. Então, o que aconteceu? Eu peguei todos os projetos, tinha projeto que estava muitos em dólar, alguns estavam em francos suíços, outros estavam, acho que tinha um só que era do Japão, que estava em iene. Eu e ele, a gente fez a conversão de tudo em dólar, para ficar tudo igual, né? A gente fez a conversão. Quando a gente terminou com aquilo tudo, tá certo, tá bom, ok. Eu também tinha pesos na Argentina, enfim, a gente botou tudo ali. Aí eu peguei e fiz a conta com ele de quanto era aquilo que a gente estava pedindo com quanto que aquilo que ele estava mandando. A gente projetou bem grande, foi até o Marcos que projetou assim bem grande, né? 0,00002% daquilo que a gente mandava. Aí eles ficaram olhando para a cara da gente, não deram nada não, mas ficaram com a cara sem graça. Porque era ridículo, não tinha sentido nenhum. Outra coisa também nessa mesma reunião que eu estava de pá virada, né? A mulher da Embratur, também foi, lembra disso, né? Foi épico. Eu levantei o meu negocinho, eu estava do lado da Adi, que era de Colônia, que era C e B de Bruxelas, a gente estava pertinho. Aí ela falou, Ângela, o que você vai falar? Ela ficou com medo, né? Porque ela já viu que eu não era boa coisa. Aí ela falou, o que você vai falar? Não,
eu botei meu nomezinho em pé assim, né? A Bélgica vai falar, a Bélgica vai falar. Porque a Embratur começou dizendo que ela não tinha dinheiro, que o orçamento foi cortado em 80%. Meu Deus, então eles já estavam sem luz na casa. Estavam sem luz na casa. Aí eu falei, assim, aí eu comecei o meu discurso assim, falando assim, não, olha, eu lamento muito, realmente é muito difícil a gente trabalhar, né? Com o orçamento cortado disso tudo, eu entendo que vocês não possam auxiliar os pedidos que a gente faz, né? Eu dei razão para tudo e a Diane do meu lado assim, o que ela tá falando, essa garota? Aí depois eu falei assim, e antes vocês não mandavam nada por quê? Silêncio, riso, e aí o Marcos botou a mão na cabeça e fez assim, meu Deus do céu, mas é verdade. É verdade. Então, eu acho que, de uma certa maneira, às vezes a gente tem que provocar, entendeu? Provocar as coisas, porque a gente tem que colocar diante da realidade. Os brasileiros que estão fora é uma comunidade que não está organizada, mas se a gente parasse de mandar dinheiro para eles, nossa Senhora, aquele troço afunda. Existem comunidades que vivem na perfusão do dinheiro que vai. Porque por exemplo, uma pessoa que está aqui, e você deve conhecer também vários, que trabalha vendendo alguma coisa, ou trabalhando na limpeza, ou cuidando de alguém, ou lá o que seja, e o que ele faz? Ele tem o mínimo para ele sobreviver, e o resto vai todo para o Brasil. Mas aquilo é Vai sagrado. tudo para o Brasil, entendeu? E vai sem escala, direto. É um dinheiro que não tem nada. Eu costumo dizer que o brasileiro é o bloco do eu sozinho, para começar. É o bloco do eu sozinho, mas o dinheiro que eles mandam para o Brasil é sagrado. O dólar sobe, o dólar baixa, tem a crise do petróleo, não tem a crise do petróleo, tem a guerra não sei aonde, não sei o quê, aquilo pinga. E aquele pinguinho é um rio. É um rio. Para vocês terem uma ideia de como é que o Ministério das Relações Exteriores trata os brasileiros que estão fora, muito bem. Uma das primeiras reuniões que nós tivemos, que era o grupo europeu, que, enfim, foi aqui na Bélgica. No meu relatório final, eu escrevi assim: o Ministério das Relações Exteriores brilhou pela ausência. Eles não mandaram ninguém, nem o cônsul, o embaixador que mora aqui, aliás, né? O embaixador que mora aqui, o cônsul que mora aqui, não compareceu. Então, o Ministério das Relações Exteriores, até há pouco tempo atrás, que agora está mudando, mas eles eram os dinossauros que não queriam contato nenhum com o brasileiro. Até o momento que as pessoas começaram a dizer: vocês são funcionários públicos, pagos, e são pagos pelos nossos impostos. Aí a coisa agora mudou, esses dinossauros estão em extinção, muitos já se extinguiram, e agora está mudando, a nova geração de diplomata está sendo mais acessível. E o que eles inventaram? É tudo digital. Né? Eu não quero me aproximar das pessoas. Existe a questão do Covid ainda. Eu não quero me aproximar das pessoas. E eles esquecem que o consulado, assim como a embaixada, é a nossa casa. Eles esquecem que quem paga e quem sustenta toda aquela coisa é a nossa casa. Mas eu devo confessar que eu fiquei chocada o dia que eu olhei o orçamento da União do Brasil, né? E vi a verba que vai para o Ministério das Relações Exteriores. Agora, eu não sei, isso foi alguns anos atrás, era 2% do orçamento da União. Sendo que desses 2%, uns 70% era auxílio moradia e salário. Então, na realidade, o que sobrava para os brasileiros no mundo era 0,0003. É isso aí, é isso que você acabou de dizer. E com isso, por que eles iam dividir com os brasileiros que moram fora? Vamos mudar de assunto. Mas eles foram os brasileiros no mundo
que eu conheci a Ângela e que nós fizemos várias coisas, nós fizemos várias demandas, nós fizemos demanda para todos os ministérios, não foi para um, Exatamente. foram para todos os E ministérios. continua, A continua primeira isso. demanda eram 127 pontos para todos os ministérios. E aí, muda de governo, Começa tudo outra vez. e começa tudo de novo. Mas o que restou desse movimento do brasileiro no mundo foi que as pessoas ainda estão conectadas. Então, por exemplo, se a gente precisa de alguma coisa da Alemanha, sabe quem é. Se precisa de alguma coisa do Canadá, se você já sabe quem é que está atuando. E isso fortaleceu muito a gente. Mas se você que está assistindo também fizesse a sua parte, A gente ficava mais forte a gente ainda. ficava mais forte ainda. Mas vamos passar para a cultura? Exatamente. Vamos passar para a cultura. Depois desse movimento brasileiro no mundo, as pessoas que estavam no movimento se engajaram cada vez mais na cultura. Porque a cultura é o melhor veículo para você engajar a comunidade local com os brasileiros. Sim, Em qualquer lugar que você vai, o pessoal já tem. O Brasil tem um bônus que você chega em qualquer lugar, eu sou brasileiro. Ah, é brasileiro! Samba! Já está tá, né? Isso facilita muito e através da cultura conseguimos algumas coisas, né? E a Ângela é muito mais forte em cultura do que eu, Imagina. mas eu acho que muita gente fez bastante coisa com cultura e, de novo, o governo nunca reconheceu que nós, que estamos fora, somos os melhores embaixadores do Brasil. Nós que temos penetração local, somos as pessoas de frente. A gente representa a bandeira. A gente carrega a bandeira. Exatamente. Naquilo que, e por isso que a gente tem que se comportar muito bem. Porque quando você faz uma bobagem, você leva os seus amigos todos juntos, né? No caso, a nossa comunidade. E, então a gente tem que ser exemplar. Graças a Deus a gente tem um percentual pequeno de problemas. Não vou dizer que a gente não tenha. Na Bélgica, no caso, nós temos gente que a gente podia jogar no lixo, sim, verdade. Mas a maioria não. É gente que trabalha, é gente que quer se integrar, é gente que quer fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer projetos com cultura na Bélgica em 2008. E por quê? Porque era uma maneira de trazer os brasileiros para perto. Porque aquilo que você falou do brasileiro, que ele fica na zona dele de conforto, a cultura, eu podia fazer essa ponte. Eu podia trazer eles para verem aquilo que eles gostam e, ao mesmo tempo, mostrar para os belgas aquilo que a gente é capaz de fazer. E foi assim que eu comecei a fazer as coisas. E trabalhei com o pessoal do consulado na época, porque eu fazia parte do Conselho de Cidadãos, depois da cidadania, depois voltou a ser cidadão e foi pouco importa. E a gente fez muitas atividades nesse sentido. E quando eu comecei a fazer mais parte do movimento dos brasileiros no mundo, eu fiz o vício até o final e comecei a perturbar os vizinhos todos. Então, por exemplo, o pessoal da Holanda, que é o que eu mais visito, vamos dizer assim, eu já fiz muita coisa com o pessoal da Holanda, porque eles têm as mesmas dificuldades de uma certa maneira. Então, como eles também têm uma comunidade ativa na área da cultura, sobretudo, a gente tem essa vantagem. A gente mostra algo e, ao mesmo tempo, você atrai o brasileiro que quer ver a cultura e que gosta daquilo, e o estrangeiro. E ali eles veem a gente como é que se diz? Num momento que é propício. E você faz contatos, você mostra o que você tem de bom, né? O que você tem, o que a baiana tem, né, no caso. Você vai mostrar aquilo. Então, eu fiz muitas coisas assim com pessoas na Holanda, com pessoas lá em Portugal também. A gente fez juntas também em outros lugares e a gente se exportou para a Irlanda, eu e ela. E como é que foi isso? Foi muito engraçado. A gente foi para a Irlanda numa exposição e ele estava falando até disso ontem. A mulher da biblioteca da cidade de Cork. Um negócio maravilhosa, cheia de cursos e não sei o quê, uma infraestrutura incrível. E aí ela separou para nós um andaime, né? A gente veio funcionário para ajudar a gente. A gente nunca tinha tido um negócio assim tão grande, né? E aí perguntou quanto tempo vocês demoram para montar. Aí a gente assim com aquela cara humilde,
Não olha mais ou menos. A mulher olhou com aquela cara de Como quem diz, duvido, né? Ela não conhecia, não. Você fica que a gente é eficiente essa. E aí, o que, que a gente fez? Enquanto também a gente se conhece, né? Tem essa vantagem. Enquanto ela fazia uma coisa, eu fazia outra. E aí o cara lá no alto do andaime, pendura aqui, pendura ali, pendura ali. E ele vai pra frente, vai pra trás, pra frente. Eu acho que o cara ficou tonto com a gente também, né? Mas quando deu 1 hora, a gente falou assim pra ela, eu fui lá chamar, né? Olha, a gente já tá indo embora. Ah, vocês vão ter que voltar aqui. You need to come back here. No, no, it's finished, it's closed. Ela ficou tão emocionada que ela levou a gente para tomar um café da manhã num lugar chiquerésimo de lá, entendeu? Ela não estava acreditando que a gente. E não ficou um papelzinho E no o chão. melhor da história foi que no fim o prefeito veio. Ah, é. O prefeito veio e depois, aí a exposição, que deveria ficar uma semana, 10 dias. Era 10 dias. Ele só tinha direito a 10 dias. E ela falou só 10 dias, depois tem que tirar tudo. É. Ficou 3 meses, né? Ficou 3 meses. Ficou 3 meses. Eles adoraram. Eles pediram para ficar porque aí o prefeito falou que como ia ter uma festa da cidade, Sim. no mês de novembro, Ele queria que tivesse lá em tivesse exposição. Aí depois a dificuldade é como é que eu recupero o material, né? 3 meses. Aí vem aquela coisa dos brasileiros no mundo, que você conhece um, que conhece outro, que conhece outro. Aí o que eu fiz? Tinha uma amiga do Silvio, que foi o que deu o contato dessa biblioteca, e ela falou assim, eu vou de férias na Bélgica, mas eu não sei quantos dias eu vou ficar. Eu falei assim, não interessa, traz para mim, porque como eram coisas leves, não dava para ela trazer, ela trouxe. Aí, claro que eu comprei chocolate belga para ela, né? Óbvio, era o mínimo que eu podia fazer. Né? É uma pessoa muito simpática, ela faz videasta, né? Ela faz vídeos e coisas também de cinema. Ela estava estudando cinema lá na Irlanda. Uma pessoa muito bacana. E quando ela esteve aqui, aí eu aproveitei, né? Não só deu chocolate, mas mostrar um pouco a cidade, não sei o quê. Aí depois, quando é que você volta aqui? Eu falei assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você, minha amiga. Você não me conhece ainda. Pobre não chama, porque pobre vai. Cuidado. Convida não faz porque isso. A gente já está Porque preparado. Aí ela começou a rir quando eu falei isso. Eu falei assim, porque pobre é assim, você convida, ele vai. O rico não, vai ficar naquela, né? Mas o pobre, quando você convida, você vai. Mas enfim, essas colaborações que a gente faz e essa coisa, essas exposições que a gente faz, a gente sempre faz o quê? A gente leva os artistas brasileiros, a gente mistura também com outras nacionalidades. Por que isso? Porque a gente é inclusivo, né? Quando a gente criou as mulheres fotógrafas, que a gente teve em Paris, depois a gente teve em Zurique, a gente teve em várias cidades, a gente viu pessoas querendo participar. E foi por isso que a gente abriu. Então, hoje em dia. Lisboa também eles quiseram ficar mais tempo do que. Também teve isso. Em Lisboa, a gente ia ficar. Vocês só podem ficar aqui 5 dias, viu? Depois que saiu no jornal. Aí já queria, né? Mas então, vamos ficar até o final do mês. Eu falei assim, eu não posso, é verdade, eu não podia, porque senão não tinha como trazer, né? Então a gente ficou 10 dias no negócio que era só para ficar 5. Mas ela queria que a gente ficasse mais. E é bom você fazer esse negócio no gostinho do que, né? Tipo, não. E depois, exatamente. Então, Mas assim, o recado que eu gostaria de dar para você que está assistindo é que as pessoas se perguntam assim, como é que eu posso participar dessas coisas? Sim. Uma forma muito prática e grátis de participar disso que a gente está falando é você prestigiar os eventos. Então, vai ter um evento, prestigia. Leve o seu vizinho, leve o seu filho, leve o seu colega de trabalho. Bota a boca no trombone, né? Leva quem você quiser, vai lá e prestigia. Porque você prestigiando é um incentivo para quem organizou todo aquele circo. Poder continuar, né? Para poder continuar e para nós mostrarmos que a nossa comunidade tem peso. Porque se nós não mostrarmos que a nossa comunidade tem peso, ninguém vai patrocinar, ninguém vai prestigiar, não sei o quê. Então, assim, o fato de só ir prestigiar é muito forte. Então, quando vocês verem alguma coisa, tem que ir lá prestigiar.
dando recado, vai. Que maravilha, hein? Gente, tanto conteúdo, tanto conhecimento que a gente conversaria horas. Geralmente as nossas entrevistas é 30 minutos, isso já está 1h20 Nossa Senhora, a gente nem viu. de gravação. Sirene, muito obrigada por essa participação. Obrigada, Ângela, por fazer essas conexões. Eu falo que a Ângela é uma caixinha de surpresa. Ela sempre tem alguém para conectar. Ela acredita, olha, essa pessoa aqui, ela encaixa nesse perfil. Essa aqui, ela vai fazer das teias. Então, queremos muito agradecer você por essa participação aqui no Brasilcast. A Ângela, por ter feito essa conexão, hoje é a nossa co-host, participante, que não vai ser a primeira vez, não vai ser a última. Tá? Aliás, é a primeira vez, mas não vai ser a última vez que ela vai estar conosco. Ela vai estar em outras participações. Muito bem-vinda mesmo. Ângela, e depois eu vou deixar a Sirene encerrar. Olha, minha última palavra, vamos dizer assim, acho que as pessoas fiquem assim, ela vai falar muita coisa bonita, eu sou muito falante mesmo, mas é para dizer que a gente faz com muito amor o que a gente faz, né? Não é só masoquismo não, a gente ama o que a gente faz de verdade. E a cultura brasileira é muito rica, ela é muito rica, e a gente, como a gente começou aqui na conversa, a língua faz parte disso. Quando a gente vê um artista plástico, ele está também falando através de um pincel, através das cores que ele escolhe, é a bagagem, é a nossa identidade. Então a cultura brasileira, ela é muito forte, ela é muito plural. Eu não gosto de dizer que ela é diversidade, não, ela não é diversa, ela é plural, ela aumenta, e ela é o nosso primeiro cartão de visita. Os nossos artistas, eles são muito importantes para mostrar o que o Brasil é capaz de fazer. E nós temos artistas incríveis que não são conhecidos e que devem ser conhecidos, e eu faço o meu trabalhinho de formiga, levando todo mundo que eu posso, porque você vai encontrar pessoas que são capazes de trabalhar com reciclado, trabalhar com tradicional, e que fazem um trabalho bonito, e como a Luciana falou, prestigiar as exposições de brasileiros, os eventos de brasileiros, não só daqueles que você já conhece. Vá ver os outros, leve os outros, porque com isso você vai somar a essa comunidade e mostrar toda a pluralidade que ela tem. Então, são os trabalhos das pessoas que fazem trabalho na área de língua, são as pessoas que fazem na parte da arte, na arte que eu digo, todo tipo de arte, tem concerto, tem tudo. E a gente tem sempre alguma coisa acontecendo. Verifica o que está acontecendo e apareça, né? Sempre que você puder, vai lá, faz uma aparição no negócio e dá esse crédito, porque os artistas precisam, né, desse apoio. Era essa a minha mensagem. Nós nem mencionamos o aspecto do empreendedorismo. Aliás, não mencionamos várias coisas, mas o aspecto do empreendedorismo é muito importante, porque, infelizmente, sem dinheiro o mundo não roda. E como as pessoas saem do Brasil, perde a rede de contatos dela, tem que criar uma nova rede, precisa se inserir no mercado de trabalho. Hoje em dia, especialmente as mulheres, têm que se inserir. Não é que gostaria de me inserir, eu tenho que me inserir. O empreendedorismo, de novo, é isso. Se você conhece uma costureira, leva sua roupa lá para dar um jeito. Se você conhece a mulher que faz bolo, liga para ela e fala assim, escuta, dá para fazer o bolo de aniversário para mim? Se você conhece o encanador, e vai por aí afora, o eletricista, o pintor, e vai por aí afora. Se cada um ajudasse um pouquinho, nós não íamos ficar no gueto. Nós íamos ampliar a nossa comunidade. Então, assim como eu disse antes, que tem que prestigiar os eventos culturais, tem que prestigiar os eventos empreendedores. Se a pessoa está começando a fazer coxinha, sabe, domingo você vai ter convidado em casa, fala, ó, eu passo aqui, pega um salgadinho, umas coxinhas, e vai indo. É uma gota, mas de gota em gota nós fazemos um oceano. Então, essas duas coisas
nós temos que ter em mente muito forte, aliás, três: a língua, que é a chave de entrada, a cultura, que é o que nós melhor podemos apresentar ao nosso país, e o empreendedorismo,